Olá, meu irmão. Olá, minha irmã. Olá, meu digníssimo e minha digníssima. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né? Meus queridos, todas as vezes que nós íamos a uma denominação ou a uma instituição religiosa, todo final de culto a gente ouve os pastores ou o dirigente do culto falar assim: quem quer aceitar Jesus, levante a sua mão e aceite Jesus como seu Salvador. Tudo bem, mas será que quando as pessoas levantam as mãos numa instituição no intuito de aceitar a Jesus, será que as pessoas estão verdadeiramente aceitando a Jesus? Será? Toda instituição religiosa pentecostal tem esse costume, não é? Aceite a Jesus como Salvador da sua alma. É muito bonito esse gesto. É muito bonito essa fala. Muito interessante mesmo. Mas essa frase, ela existe na Bíblia? Que alguém tem que aceitar a Jesus? Não. O que seria se houvesse na Bíblia que as pessoas têm que aceitar a Jesus como Salvador da sua alma? O que seria então aceitar a Jesus? A partir do momento que eu aceitasse Jesus, o que eu deveria fazer a partir daí? Vamos falar biblicamente. Quem foi Jesus? Não é quem é. A figura de Jesus não existe mais. Não existe. Por que não existe? Porque Jesus de Nazaré, aquele personagem, aquela pessoa, só era um véu que estava envolto do que verdadeiramente era quem estava por dentro, que era o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra. O Verbo se fez carne. Quem era o Verbo? O Verbo era Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens. Então o Verbo era o próprio Criador, o próprio Deus. Mas tá tranquilo, tá beleza. Vamos analisar então o seguinte. Jesus, certa feita, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí, você adota uma religião ou uma denominação e diz que agora você é de Jesus. Mas você aceitou a Jesus ou aceitou algum dogma? Você aceitou a Jesus ou você aceitou alguma instituição religiosa como sua? Você aceitou a Jesus ou você aceitou adotar algum tipo de estatuto religioso para você? Então vamos lá. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então qual é o caminho
que a religião ou a denominação que você adotou mostra para você. Se Jesus diz, eu sou o caminho. Então vamos lá. Então essa denominação que você aceitou como instituição sua, que você passou a seguir, se Jesus é o caminho, então essa denominação ou essa religião, que é o cristianismo, teriam que mostrar a você quem é Jesus como caminho. Jesus, por acaso, ele é um banco? Ele é uma instituição financeira? Não. No entanto, você só se mantém membro dessa instituição se você colaborar monetariamente. Então, Jesus como caminho, ele nunca ensinou isso. Ele diz, eu sou o caminho. Aí você entra numa denominação, já em primeiro plano, já estão começando a te ensinar errado. Porque a instituição religiosa não vai deixar que você pertença àquela instituição se você não contribuir com dinheiro. Já cai por terra essa questão de você aceitar um caminho. Você não aceitou um caminho. Você não aceitou Jesus como caminho. Porque a primeira coisa que ele diz, ele, como Criador do céu e da terra, na pessoa do Filho, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como se fosse você mesmo. E onde que você vê isso dentro da instituição religiosa? Onde? Eu sou o caminho. Você aceitou a Jesus? Então qual o caminho que você aceitou, aprendeu e passa para os outros? É o caminho da sua instituição religiosa? O que mais a gente vê as pessoas templadas ou igrejadas é dizer assim, na minha igreja pode isso, na minha igreja pode aquilo, mas na minha igreja também não pode isso, não pode aquilo, o meu pastor não aceita isso, o meu pastor não aceita aquilo. Você já está fora do caminho. Você já está fora. Porque você não propaga Jesus, você propaga a sua instituição. Jesus diz, eu sou o caminho. Mas as religiões, o que eles propagam para os outros, é como se eles fossem um dos caminhos. Por isso eu não acredito mais em religião, denominação. É coisa minha. Eu acredito no Criador. Eu acredito nele. Mas quem disse que para mim acreditar nele, eu tenho que passar por alguma religião ou denominação? Ele disse, eu sou o caminho. Ou seja, único. Está no singular. Ele não diz, eu sou um dos caminhos. Então por que tem tanta religião e tem tanta denominação dizendo que eles, cada qual, puxa a farofa para a sua sardinha? Ou a sardinha para a sua farofa, eu nem sei como que... Se você sabe como que fala certo, coloca aí no comentário. Eu nem sei como que fala direito. Se é puxar a farofa para a sardinha ou se é para puxar a sardinha para a farofa, eu não sei. Mas cada religião, cada denominação, eles têm essa mania. Então, já está fora daquilo que Jesus diz. Você não aceitou a Jesus. Você aceitou uma instituição religiosa. Você aceitou uma denominação. Você aceitou regras pastorais.
regras ministeriais. Mas Jesus você não aceitou. Em segundo lugar, ele diz: eu sou a verdade. Mas qual é a verdade da religião? Qual é? Jesus diz: eu sou a verdade. Mas quando você entra nas instituições religiosas, cada uma fala uma coisa com respeito à Bíblia. Eu sou a verdade. Então, as religiões e as denominações puxam para eles como se eles fossem o dono da verdade, como se eles tivessem a verdade, mas não tem. Quando Jesus estava aqui, ele diz: eu sou o caminho, a verdade. Você entra numa denominação, eles ensinam de um jeito. Você entra em outra, eles ensinam de outro jeito. Aí você vai mudando. Tem pessoas que mudam de igrejas, eles chamam de igreja. Tem pessoas que mudam de denominações. E por aí vai, procurando qual é a melhor, qual é a pior, qual é a melhor, qual é a pior, em qual você se encaixa melhor, em qual você não se encaixa melhor. Aonde está a verdade nisso? Eu sou o caminho, a verdade. Quando Jesus disse que ele é a verdade, ele disse também: e conhecereis a verdade. Então a verdade era ele. E vos, ou seja, vocês, que era para os judeus, vão se libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos, a segunda pessoa plural, do plural. Tinha uma plateia ali, ouvindo ele. E essa segunda pessoa do plural, vos, ela tem 2000 anos de idade. E como que os líderes trazem para os nossos dias e falam que nós precisamos conhecer a verdade? Eu já conheci a verdade. Eu já vivo a verdade. E qual é a verdade que eu vivo? O evangelho eterno, o reino de Deus estabelecido. Você acha que hoje, eu preciso entrar numa denominação, fazer parte de uma religião, para me dar conta que eu tenho que amar o meu próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e eu tenho que viver o evangelho eterno, o reino de Deus estabelecido? Você acha que eu preciso de religião, de denominação, para que eu tenha consciência disso? Não tenho, não. Sabe por quê? Porque o mundo em que você vive, que eu vivo, esse sistema de coisas, tem 2000 anos que Jesus morreu na cruz, Cristo ressuscitou, voltou para a eternidade como Criador do céu e da terra. Tem 2000 anos que isso aconteceu e as pessoas ainda estão achando que tem que viver como os discípulos, os apóstolos viveram há 2000 anos atrás. Mas quem disse isso? Eu sou o caminho, a verdade. A lei de Moisés, ela foi destituída desde o ano 70, quando o templo em Jerusalém caiu. De lá para cá, o reino de Deus foi estabelecido e eu vivo essa realidade. Só que os crentes de hoje, é tão verdade que eles não vivem a verdade, que eles precisam ir a um templo físico, que eles chamam de igreja, se quiser conversar com Deus. Olha a situação.
Então, que verdade que existe dentro da religião? Então, você não aceitou a verdade. Você aceitou uma instituição religiosa. Então, Jesus disse: eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual é a vida que a religião tem para dar a você? A vida de medo, a vida de angústia, a vida da fofoca, a vida da maledicência, a vida do desamor, a vida do faz de conta, a vida da vista grossa, a vida que enriquece pastores. Essa é a vida que a religião transmite para você. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Qual a vida que Jesus desejasse que todos tivessem? Qual? Eu sou o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Qual vida que o seu líder ele tem coragem de dar para você? Pelo contrário. Sabe o que os pastores fazem? Os líderes querem ficar ricos, usando o seu dinheiro, usando o seu patrimônio, usando o seu salário. Essa é a vida que eles querem te dar. Que não é vida. É escravidão. Qual é o problema então da religião? Eles não têm nenhum caminho, eles não têm nenhuma verdade, e eles não têm nenhuma vida para dar para você. Você sabe onde que está o caminho, a verdade e a vida? Na palavra, meu querido. Na palavra. E por que que as pessoas ainda procuram um templo religioso, um líder religioso, para ensinar eles alguma coisa, sendo que nós temos acesso direto ao nosso Criador? Qual é o problema? O que que um líder tem que eu não posso ter? Qual é o conhecimento que ele tem que eu não posso ter? Qual o entendimento que ele tem e eu não posso ter? Ele é mais abençoado que eu? Não. De jeito nenhum. Ele é mais bonito? Aí talvez é. Ele é rico e eu não sou? Talvez também sim. Ele é branco e eu sou de cor? Também. Agora, com relação à Bíblia, à palavra, o que que ele pode ter mais do que eu? Nada. E geralmente, normalmente, acontece o contrário. O cara que diz que tem conhecimento e entendimento da Bíblia e ergue lá uma arapuca para colocar as pessoas dentro, é justamente esse cara que quer viver, ó, cheio da grana através do seu trabalho. Então qual é o problema da religião? Sabe qual é? É porque eles se acham os donos da verdade. Esse é o maior problema da religião. Eles acham que eles é que têm acesso a Deus e que para você ter acesso a Deus, você tem que passar por eles. Você sabia? Talvez você não saiba ainda, mas você sabia que aquilo que Jesus desbloqueou na cruz do Calvário, dizendo tetelestai, está cumprido, está feito, os braços estendidos e a cabeça, com a coroa de espinho na cabeça,
A coroa de espinho estava na cabeça, representando os pecados dos judeus, fazendo cumprir Isaías 53:4. Ele levou sobre si as nossas, as deles, transgressões. Jesus tinha que morrer, entregar o Espírito e fazer isso aqui, ó. O caminho que Deus desbloqueou desde o Éden, representando o caminho do jardim, o caminho do conhecimento do bem e do mal, foi desbloqueado na cruz. Aí veio a religião e quis bloquear tudo de novo. Por quê? Porque os religiosos, eles se acham os guardiões dos portões do céu. Olha, você acha que eles consideram Jesus como a obra redentora do Criador? Obra redentora do Criador, para os religiosos, são eles, mas é pura mentira. Eles não têm caminho, eles não têm verdade e eles não têm vida nenhuma para mostrar para você. Guarde isso e entenda que nós vivemos o reino através do Evangelho Eterno. Deus abençoe a todos e olha, muita paciência com o Alberto, vocês que são meus seguidores. Visite as redes sociais vizinhas, tá, queridos? Tá? Visite as outras redes sociais aí. O Alberto Lira Evangelho Eterno, o Tic Alberto Lira Evangelho Eterno e também o Face ou Face. Tá bom? Sempre Alberto Lira Evangelho Eterno. Me ajuda, me dá força. Eu tô precisando de seguidor lá no Tic, também lá no você sabe, nas redes sociais vizinhas. Me ajuda lá, se inscreve no nosso canal aqui, compartilha o nosso trabalho, o like é muito importante. E olha, vamos rodear ou rodar o mundo com a palavra do Evangelho Eterno. Deus abençoe. Na descrição do vídeo você pode me ajudar do jeito que você quiser, tá bom? Deus abençoe. Tchau.